Vamos lá para mais um Startcast, o podcast da KFG Distribuidora, onde tudo são pessoas. Eu estou recebendo aqui uma convidada muito especial, nova na casa, mas já tem uma pequena história aí para contar para a gente hoje com a KFG Distribuidora. Eu estou recebendo a Kátia, gestora sul da Vitafor. Tudo bem, Kátia? Você me parece meio nervosa. Um bocadinho. Um pouquinho? Kátia, já vamos começar. Cumprimentar o Alex também, né? Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, Kátia. O Alex aí é o gestor, nosso comprador da linha da Vitafor. Você não acha que a Kátia é muito nervosa? Tá um pouco nervosa. Nem parece, né? Mas ela vai esconder bem. Vai. Mulher guerreira, aguenta um monte de negociação e vai e volta e tá nervosa com o podcast. Kátia, queremos ouvir um pouquinho sobre a Kátia. Queria que você contasse para nós quem é você, da onde que você vem e como é que você parou no segmento de suplementação alimentar. Antes de mais nada, agradecer o convite, obrigada. Fiquei um pouco nervosa de fato, mas acredito que vai ser só um bate-papo, uma troca de informações. Com certeza. Bem, falando de trabalho, eu vim de mercado de bebidas, de modo geral. Então, passei 15 anos dentro da indústria de bebidas, trabalhando tanto na área de trade, na área de marketing, na área comercial, mas o grande objetivo era desenvolver pessoas. Então, pelo sotaque você já deve ter percebido, né, que eu não sou do Sul. Então, eu nasci no Nordeste, na verdade em Recife, mas praticamente fui criada em Salvador. Meu pai foi transferido na época e passei boa parte da minha vida lá. Antes de vir para morar em Curitiba, quando eu fui transferida da última vez, eu morei em São Paulo durante um tempo e lá foi mais ou menos uma grande escola. Ver ali São Paulo é maravilhoso, né? Uhum. Pra gente que é do comercial... É uma loucura. Você acorda todos os dias num dinamismo só. De Recife para São Paulo, de São Paulo para Curitiba. Exatamente. E para Curitiba já para o ramo de suplementação alimentar. Suplementação. Eu vim transferida ainda na indústria de bebidas e aí depois migrei para suplementação. Suplementação. Então, você sempre trabalhou nessa área, departamento comercial, seja qual for a área, sim, né? Trade, sim, ou sim, sempre comercial. Comercial, com apoio, tanto o apoio quanto a própria venda. A venda propriamente dita, né? Uhum. Legal. Sempre gestor, ninguém nasce gestor, né? Vai crescendo. Como é que foi essa carreira? Na verdade, eu comecei na parte de vendas, eu já comecei como coordenação. Então, eu tinha um time, eu cuidava como supervisora de trade, e aí passei para a coordenação de vendas. E aí fui crescendo. Depois, assumi uma regional do Nordeste, Bahia e Sergipe, como gerente regional, e depois fui para gerente nacional, gerente key account. Então, eu cuidava de redes grandes. A gente chama dentro de bebidas, são redes key accounts. Elas têm uma capilaridade em todo o Brasil. Então, tinham redes tanto com predominância no Nordeste, quanto na predominância na região Sudeste também. E tinha um time de mais ou menos umas 23 pessoas, fora o time de apoio, que eram mais de 301 pessoas no total. 300 e poucas pessoas. Uhum. E como é que é, Kátia, esse bebidas, um mercado já constituído, um mercado já regulamentado, essa transição para a suplementação alimentar, esse mercado magnífico de opções, de possibilidades e que em plena expansão. Foi um choque muito grande? Como é que foi? É diferente. Você trabalhar, eu vinha de um mercado onde todas as decisões eram pautadas em cima de informações, de ferramentas. Então, a gente tinha dados para poder ter essas informações na mão e saber exatamente qual seria a decisão mais assertiva. Quando você vem para a suplementação ainda é um mercado que está começando. Suplementação nutricional de um modo geral, né? É um mercado que ainda está começando quando se fala de ferramentas, de fato, para lhe dar essa leitura de qual a área que está vendendo mais, onde é que eu preciso fazer um investimento maior, onde é que eu preciso trazer uma ação de trade diferente, falar numa linguagem diferente. A gente ainda não tem essas ferramentas. Então, é muito feeling do time da região. Então, com base nisso, a gente toma as decisões. Às vezes, na maioria das vezes, é ver o que o concorrente está fazendo.
Então, fazer essa leitura. E nada melhor do que o time que está na ponta, né? Quem está na rua olhando isso e tendo essa relação com o cliente, com o ponto de venda todos os dias, é que supre a gente dessas informações. Então, é diferente você sair de uma empresa onde você tem tudo na ponta do dedo, tem uma base de dados lá que você, numa troca de teclas, você tem a informação ali, um relatório que lhe dá uma base, e aí você passa a ter essa leitura do time. Mas você escuta, mas quando você faz de um relatório numa planilha de Excel, que é um sistema, você está falando de uma análise fria, e você é quem toma a decisão. Quando você escuta o seu time, quando você conversa com ele, entende. Às vezes ele não sabe verbalizar, mas você, pela minha experiência, a gente começa a entender o que ele está querendo de fato falar. E às vezes o cliente ele só quer uma ação de troca de brinde ou uma ação para fazer vender mais. Eu oriento muito o time, a gente tem sempre uma conversa nesse sentido de que qual é o meu papel, o papel da minha empresa, o papel dele como representante da Vitafor, dentro daquele ponto de venda. De que forma ele vai ajudar esse cliente a vender mais? É sempre esse insight que ele precisa ter, e isso ele tem que ter como foco e objetivo na cabeça dele. E ele vai construir isso junto com o cliente. Ninguém melhor do que o cliente para poder saber exatamente como é que funciona o negócio dele. A gente vai ser só um apoio, um suporte. Exatamente. Eu sei, eu venho do mercado farmacêutico, né? E tão acirrado quanto bebidas. Tão acirrado quanto bebidas. E eu já estou nesse mercado já há um bom tempo, né? E quer esconder a idade. O que acontece? É muito mais... É prazeroso para quem vem de um mercado mais já regulamentado, um mercado mais maduro, vamos dizer assim, né? E faz parte também toda etapa de mercado e as coisas irem se construindo. Quando a gente começa a falar algumas coisas em loja, que é o básico do básico, e você vê que aquilo faz a diferença para o lojista, também é gratificante, né? Porque se aplicam umas coisinhas muito básicas que vêm de outros mercados e que o mercado de suplementação hoje já muito mais maduro. Sim. Imagina, a gente começou a trabalhar com suplemento 10 anos atrás, então era ainda mais, muito mais. A pandemia deu uma ótima dilatada, a entrada do canal alimentar deu mais um boom em cima do segmento e ainda tem muito para crescer. Mas você sente também essa facilidade, porque com pouca coisa você consegue modificar o lojista drasticamente, né? Sim, e outra, dentro desse segmento de suplementação nutricional, existe N oportunidades dentro do mercado que a gente ainda não consegue enxergar. Hoje a gente não consegue trabalhar. E às vezes é ouvindo o lojista que a gente traz uma ideia, uma ideia simples de fazer o feijão com arroz. A gente brinca muito, fala vamos fazer o feijão com arroz? Ou fazer o básico para o negócio começar a andar, e aí, a partir daí, a gente começa a fazer uma coisa diferente. Mas, sim, fazer o básico bem feito. Eu acho que essa é a palavra, assim, a gente fazer o básico bem feito e todo o restante ele vai se desdobrar. Lembro uma história que a Kátia falou, quando ela recém entrou, aí a gente falou, vamos fazer uma ação com coqueteleira e tal. Ela assim, coqueteleira? Aí ela assim, coqueteleira, compra um pote e ganha uma coqueteleira. E depois ela falou assim, eu não imaginava que uma coqueteleira fazia resultado. E esse mercado é muito assim, né? Uma coqueteleira realmente faz resultado, né? Com uma coisa pequena, às vezes, realmente vai surtir efeito no mercado de suplementação. O cliente, na maioria das vezes, ele quer entender qual é a vantagem que eu vou comprar uma marca e não outra. Isso. A gente faz isso no nosso dia a dia. E a decisão final ali, a coqueteleira vai fazer com que o cliente leve o whey da Vitafor. O bom atendimento, a informação, a gente conversa muito em reunião com o time que informação vende. Quando você tem os argumentos certos para poder defender aquilo que você está vendendo, aquela venda ela vai ser concretizada. Sim. Ela vai acontecer, porque você conseguiu convencer, trazer os atributos, defender os atributos do seu produto para o cliente, para ele confiar, construir uma relação de confiança com você e entender, não, realmente, o que ele está falando é o que eu quero para mim. E aí ela acaba levando o seu produto. E a coqueteleira é a cereja do bolo, né? É o que faz a decisão. É a decisão. Exatamente, né? Isso me fez lembrar outra história, Alex. A primeira vez que eu conheci a Kátia chegou, né? Toda polida, toda, digamos assim,
se apresentando também, né? Chegando, eu sou toda polida. Digo, essa mulher tá nervosa, por que ela tá nervosa? Aí eu logo olhei assim, falei, cheirinho de multinacional. Digo, de onde é que você vem? Ela, eu venho do mercado de bebidas, trabalhei em tal empresa. Eu digo, já entendi. Não me pede isso que não tem, não me pede isso que não tem. Não é que nós não temos, a gente tem. É o mercado que não disponibiliza essas informações. Ela olhou para mim, como quem dá um reset assim na cabeça. Eu digo, você ainda vai se surpreender muito. E eu lembro também que vocês fizeram uma aposta. Eu acho que não dura 3 meses. Sabe que... É que é um mercado completamente já tô diferente, quase né? um ano, viu? Já tô quase um ano. Você é guerreira, né? Você tem... Passou da experiência. Mas você sabe o que é mais gostoso nesse segmento? São os desafios. E eu sou uma pessoa... Minha vida profissional, basicamente, ela foi pautada em cima de desafios. Vários momentos eu me vi, na minha vida, tendo que retroceder para avançar. E eu tinha isso muito claro, onde é que eu queria chegar. E trazendo um pouco para quem vai assistir esse podcast, falando de mercado, falando de negócios, o mais importante de tudo é saber onde você quer chegar. Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero fazer? Qual é a missão da minha loja, do meu ponto de venda ou da minha vida nessa comunidade, nessa sociedade? Às vezes é isso. E eu sempre tive isso. Eu venho de uma família muito simples. E isso foi mas sempre pautado em cima de valores, de ética, da educação que meus pais me deram. E eu tinha muito claro onde é que eu queria chegar. E eu fui construindo. E às vezes é colocar em caixinhas, né? Então, eu não consigo fazer tudo de uma vez só. Eu preciso ser estratégica, eu preciso planejar o que é que eu vou fazer, qual cada passo que eu vou dar. Então, eu sabia que eu precisava estudar, eu precisava me instruir, eu precisava entender onde é que eu não estava conseguindo avançar e qual era o problema, o que é que eu precisaria desenvolver para poder avançar em determinada área da minha vida. E eu busquei tudo isso. Até terapia. A terapia foi importantíssima na minha vida para poder entender. Qualquer comercial, a terapia é importante. Não, acho que deveria ser condição sine qua non você ser da área comercial e você fazer terapia. Você tem que fazer associada. terapia se você trabalha com comercial. Porque é importante até você se entender. E às vezes quando você se senta na frente de um cliente, a gente tem aquela situação, o cliente às vezes está mais sisudo, carrancudo, aquela coisa toda. Então, assim, ele não permite tanto que você apresente. Só que você precisa se colocar, às vezes, no lugar daquela outra pessoa, porque são pessoas. É como a gente começou você falando nesse podcast, que eu achei ótimo. Tudo são pessoas. Tudo. E a gente, de alguma forma, a gente precisa ser empático e se colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa não está bem, está passando por alguma situação. E na hora que você se coloca à disposição, eu acho que é super importante isso, na hora que você se coloca à disposição, assim, abra o seu coração e me diga, de que forma eu posso lhe ajudar? Às vezes a gente usa a palavra desarmar, mas não é desarmar a outra pessoa. É você se conectar com ela. É ela perceber que ali eu não estou na frente de um inimigo. Eu estou na frente de um possível aliado. Exatamente. Muito, muito interessante. Tem uma frase que eu gosto, tipo assim, relacionamento, ela não fecha negócios, mas ela abre portas. E isso a gente precisa entender, se conectar. Às vezes, na maioria das vezes, se colocar no lugar do outro e entender o que é que eu posso fazer por você. Exatamente. Muito bem colocado, Kátia. E a gente quer... No fundo, somos todos vendedores, né? Do porteiro até o dono da empresa. Qualquer um. Somos todos vendedores. E o representante, ou o vendedor, ou o atendente, ou o balconista, seja a nomenclatura que você dá para esse profissional, no fundo a gente é pai, é irmão, é amigo, é psicólogo, se encaixa em um monte de ferramentas ali, porque são pessoas. E eu costumo usar uma frase há muitos anos também com equipes de venda, que é o seguinte: marca e produto não fecha negócio. Quem fecha negócio são pessoas. E principalmente quando a gente fala de negócios perenes, né? Negócios com constância, frequência, aquilo que se mantém. Uma marca, um produto, ele pode, às vezes, por reconhecimento dessa marca ou pelo consumidor buscar essa marca,
ela está presente lá no ponto de venda. Mas se não houver pessoas, a probabilidade daquilo se desmanchar é muito maior. Porque cai na mesmice. Né? Você estar conectado, eu digo conectado é prestando atenção realmente no fator humano. No que você está fazendo ali no dia a dia. Isso faz toda a diferença. Total. Né? Faz toda a diferença. Me diz uma coisa que eu quero entender. Lá no ponto de venda, você que vem de cervejaria, eu sei porque eu passei por isso. A gente tem cross estabelecido, a gente tem merchandising estabelecido, a gente já chega com um plano de ação pronto. Como foi para você entrar no ramo da suplementação e entender que cada um faz de uma forma e que não existe muitas vezes esse, digamos assim, essa estrutura por trás. Agora eu já sei que está bem melhor, mas como é que foi quando você chegou e não se deparou com isso? Por exemplo, o próprio trade. Algumas indústrias têm um entendimento melhor, outras indústrias ainda nem têm um entendimento. Né? E em outros segmentos, a gente vem no medicamento, você já recebia um lançamento de produto, uma ação toda desenhada, né? Preenchendo várias lacunas para isso. Como é que foi esse choque? Você tem existia algo já acontecendo, né? Quando eu entrei na empresa, e aí isso foi amadurecendo. Porque eram vários planos que precisavam, só que planejamentos que tinham caixinhas, mas que precisava de pessoas para poder colocar isso andando. Uhum. E também tem um fator investimento, né? Às vezes acontece isso. Às vezes o vendedor ele chega para a gente, e por que a gente não faz determinada coisa? E aí não é só isso, não é só aquilo que a gente precisa fazer. A gente tem todo um planejamento, tem disponibilidade de orçamento, tem orçamento que foi disponibilizado para o ano seguinte. É tudo pautado em cima de... É planejamento, não tem outra palavra para poder falar isso. E, às vezes, tem várias coisas que estão numa caixinha, pronta para poder acelerar e colocar no mercado, mas a gente demanda de outras coisas. Então, não é só o plano em si, não é só o projeto em si, é a execução. Dentro de um projeto, e isso para mim sempre foi algo muito claro, o projeto em si é o que tem de mais fácil. É o mais fácil dentro daquilo que você vai colocar no mercado. O grande diferencial está na execução. De que forma você vai executar aquilo ali? Aí é que é o ponto-chave. Porque se você não executar bem, às vezes você pega um investimento de algumas centenas de reais e joga isso fora. Porque você não fez todas as caixinhas que precisava poder fazer. Todo o dever de casa. Todo o dever de casa, exatamente. Hoje a gente chega e encontra corredores, categorias saudáveis, né? No nosso tempo, lá na ponta mesmo, você tinha que explicar para o cara o que era um whey. Hoje você tem telas, tablet, o pessoal anda com tablet para poder... O que acontece? A maioria das pessoas elas têm uma percepção visual. E o que nada mais importante a gente se comunicar com essas pessoas através disso. Às vezes eu trago imagens, por isso que hoje a internet, o Instagram é algo tão pujante, né? Sim. Na vida da gente. Então, é algo que resolve, finaliza, funciona, coloca o negócio para andar. E as pessoas entendem aquilo ali. Passar, na hora que a gente vai apresentar para um cliente, às vezes uma nova ação que vai ser implementada, apresentar para ele de forma visual, o visual ele vende, de que forma, o que é que vai ser, o que é que eu vou trazer, qual é o produto que vai ser, qual vai ser o público, o pedido, o produto-alvo daquilo ali, de que forma vai ser essa ação, o que é que ele vai ganhar no final. Não só o cliente dele, mas o que é que ele vai ganhar em relação, quanto é que a gente vai crescer em faturamento, qual é a projeção disso. Então, é extremamente importante, mas foi um pouco difícil, assim, dar uma recuada para entender que eu não tinha mais as informações, eu tinha que buscar as informações. Mas é algo hoje está sendo bem desafiador, mas bem gostoso. Eu gosto. É isso. E quando você traz dados para dentro do ponto de venda, muitas vezes o lojista ele não é acostumado com aquilo.
E você agrega muito valor. O lojista reconhece o valor, porque você sobe... não digo que sobe o nível também, mas você acaba apresentando para esse lojista uma ferramenta, um conhecimento, um dado que ele desconhecia e que faz toda a diferença no negócio dele, né? E você se conecta com ele porque você está trazendo informações, na maioria das vezes, dele. Dele mesmo. Olha como eu estou lhe ajudando, olha o que eu estou trazendo para você, o que a gente está vendendo. Tem um histórico de venda e vamos entender o porquê ou caiu ou está crescendo, para a gente fazer mais e melhor. Se algo deu errado, a gente entendeu o que foi que deu errado. O que é que eu posso fazer? De que forma eu posso apoiar? Qual é o meu leque de opções para a gente fazer com que isso dê certo? E se deu certo, maravilha, vamos estender para as demais linhas. Exatamente. E a partir e quando o cliente cria essa confiança, né, no representante da distribuidora ou da indústria, e ele aceita essas informações que vêm de mercado e que realmente vai dar certo no negócio dele, ele cria mais confiança ainda, né? Sim. E vai abrir ainda mais oportunidades para outras coisas, né? Então vai ser muito mais fácil a partir daquele momento que ele cria aquela conexão né? com a pessoa que está em atendimento ali, e as próximas vezes vai ser muito mais fácil, porque ele realmente viu que dá certo e vai criar essa confiança ao longo do tempo. Essa, Alex, antes do comentário da Kátia, essa é a responsabilidade do profissional. Por isso que o profissional que está levando essas informações, ele tem que realmente ter muita responsabilidade nisso para agregar esse valor. Senão ele acaba queimando a própria cadeia. Sim, exato. E durante um tempo, o vendedor ele foi reconhecido como um tirador de pedido meramente, né? E hoje um vendedor ele é um analista de mercado. Ele precisa analisar, e saber. Eu digo que vendas ela está pautada em 3 pilares: pessoas, produto e processo. Pessoas, né? As pessoas ela vai estar tanto o cliente quanto os nossos pares, colaboradores, áreas de apoio dentro da indústria, o próprio cliente, o time de venda deles, o comprador, o gerente, o representante, enfim, todos são pessoas. E a gente precisa se conectar com essas pessoas para que o trabalho ele consiga fluir. Produto ou serviço, é conhecer aquilo que eu estou vendendo, ter todas as informações possíveis para saber exatamente de que forma eu vou defender. Se um cliente me pergunta quais são os atributos, qual o diferencial do seu produto, eu saber ter essa informação. A informação ela vende. Então, vende muito. E os processos, cada indústria tem um processo, cada cliente ele tem uma forma, um processo dentro da empresa dele. E a gente precisa entender esses pilares muito, porque na hora que você entende esses 3 pilares, o negócio flui. Você não é um mero tirador de pedido ou trabalhar com transferência de estoque. Eu pego o meu estoque e transfiro para o cliente. Não. Primeiro que você tem você tem meta todos os meses. Então, você precisa bater todos os meses. Não é só tirar o pedido. E a venda ela não acaba quando o pedido é faturado. A venda ela é viva. Né? Essa relação comercial ela é viva o tempo todo, porque eu faço uma ação de sell-in, eu faço um sell-in para o cliente, ou seja, eu vendo para ele, eu tenho que trabalhar, entender toda a curva de sell-out. Como é que funciona o sell-out na loja dele? E até estar atento, você falou uma coisa bem interessante, estar atento. Como o mercado é vivo, eu preciso saber, é uma tendência só, é só uma venda momentânea? Porque assim, meu concorrente ele não vai ficar parado. Ele vai fazer algo, porque na hora que em algum momento a minha venda cresce, interfere no resultado dele, ele vai querer fazer algo. E ele vai trazer algumas ações diferentes, ele vai propor ações diferentes para aquele cliente. E aí é sempre essa é uma briga todos os dias. A gente brinca que vendedor não tem passado, né? Não. É todos os dias, é acordar. Mas tem que gostar, tem que gostar, tem que estar apaixonado por isso. Tem que ser. Porque todo dia, é aquela história, né? Até uma brincadeira no mercado. Vendas é uma profissão para louco. Porque muitas vezes você vai comemorar dia 31 do mês, ou dia 30, 10 horas da noite, o seu resultado, e à 00:01 você está zerado e começa tudo de novo. É a vida toda nova. Eu já comemorei meta de bater às 11 horas da noite do último dia do mês, e à 00:01 eu girar o sistema, olhar... o mês passado já terminou, essa alegria já foi, agora vamos começar tudo de novo. E vai ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas você veja o seguinte, para a gente passar desse assunto,
você trouxe uma aula agora, uma explanação sobre a importância que tem o gestor, o profissional de vendas, né? Desenhando toda essa cadeia, todo esse processo. Veja como tudo são pessoas para negócios que sejam perenes, que sejam contínuos, né? Quando você tira o fator profissional, seja o representante comercial de carreira, o profissional mesmo. Não, tem muito tirador de pedido, tem muito vendedor que está ali e às vezes não sabe o que está fazendo, né? Mas quando você pega um bom profissional, um bom analista de negócio, quando você pega um bom gestor, esse cara ele tem 90% de tornar um negócio sustentável e saudável, porque é ele quem leva todas as informações e traciona toda essa cadeia. É o que eu falo muitas vezes para muitos clientes, Kátia, e acho que você deve ter a mesma opinião. Receba bem o representante comercial que te atende. Veja qual é o valor que esse representante vai te trazer, porque você muitas vezes você tem conhecimento limitado do seu comércio, do seu bairro, da sua rua, quem dirá do seu município. O representante muitas vezes ele te traz informações de um mercado, ou regional, ou nacional, internacional, uma tendência de mercado onde você pode ter muitos benefícios. Já entrando nesse assunto, Kátia, um mercado que traz muito lançamento, um mercado que traz produtos novos, que traz moléculas novas. Como que é para você? Isso é uma ferramenta boa de se trabalhar quando você tem vários lançamentos, diferente do mercado de cervejaria, que apresenta poucos lançamentos, né? Não se inventa 10 tipos de cerveja diferente dentro de uma cervejaria, mas a gente lança, uma indústria de suplemento lança aí 20, 30, 40 SKUs novos durante um ano. Como é que você enxerga essa ferramenta lançamentos do nosso mercado? As indústrias normalmente elas trabalham com lançamento porque fizeram em algum momento pesquisa de mercado para poder entender esse público. E elas lançam muito com esse intuito, querer ser condizente com o público, com o target que ela tem. Então, o lançamento ele precisa ser bem feito, né? Porque senão a gente não pode simplesmente arremessar um produto no mercado. A gente tem que ter todo um planejamento. Então, a gente fala de que é o 360. Eu preciso abastecer, eu preciso falar desse produto, eu preciso orientar o time, instruir o time a respeito desse produto que ele está vendendo. Eu preciso ter o preço ele tem que estar aderente, estar dentro do set competitivo, ter todo esse 360 na hora que eu vou lançar. Existe sim a preocupação, às vezes a gente fica assim, eu estou lançando, vocês estão lançando um produto atrás do outro, mas a gente lança com o intuito de atingir e alcançar públicos específicos, um target específico disso. A gente tem que ter, toda indústria tem que ter a preocupação, não é o fato de lançar, é o fator lançamento, mas é como eu vou lançar, não é o que eu vou fazer, mas é como eu vou fazer isso, para que eu consiga conectar e consiga conversar com o meu público de forma mais assertiva possível. E dentro do comércio, né? Olhando o lojista, com toda essa experiência que você tem de canais, de mercados, né? Você tem uma profissional muito bem, tem muita informação, porque você trabalhou no mercado norte, nordeste, centro-oeste e agora no mercado do sul. Então você tem, e a gente tem uma troca, né, muito boa para se fazer aí. O lojista, trabalhar lançamentos é uma boa oportunidade? Como é que você vê quando o lojista tem a resistência de trabalhar um lançamento? A aposta ela tem que ser sempre bilateral. Na hora que a gente fala de lançamento, é entender esse produto que está sendo lançado, ele vai conectar com o público-alvo desse lojista? Isso é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. O lançamento ele é importante. Para a indústria, a gente precisa, quanto mais capilaridade, melhor, porque a gente vai conseguir atingir. E a ideia é a gente estar presente. Toda grande indústria ela tem essa intenção dela estar positivada, ela ser positivada no maior número de canais, no maior número de clientes possíveis. E aí você surfa a onda. Quando você fala, às vezes a gente na hora que vai negociar com alguns lojistas, eles têm essa preocupação, porque já teve uma experiência que não foi tão boa no passado, alguma coisa assim. Mas quando eu lembro que eu falei que o vendedor, ele não é um vendedor, ele é um consultor. Sim. Na hora que a gente faz uma aposta, a aposta ela tem que ser bilateral, tanto da indústria quanto do cliente. Então, a responsabilidade ela só acaba quando aquele produto
vende. Quando aquele produto, aquele estoque, ele finaliza e a gente começa a fazer a venda novamente. Não é simplesmente colocar um produto no ponto de venda. A gente tem que estar acompanhando todos os passos, até para poder entender. O produto ele conecta com aquele cliente, a gente fazer os ajustes de canais. Às vezes lança um determinado produto, um determinado sabor, que não, numa região ela não dá certo. Tanto para a indústria quanto para o distribuidor, a venda a venda só finalizou quando o cliente bipou o produto no caixa. E aí entra novamente o tema da confiança, né? Sim. Que o cliente tem que ter no consultor, né? Uhum. E o slogan da KFG é construindo o laço de confiança, né? Nossos representantes fazem muito bem isso, né? Eles têm um relacionamento muito legal com os nossos clientes. É até interessante, eu entro às vezes em contato com algum representante e tal, para pedir ajuda em um determinado produto, e ele simplesmente entra em contato com algum cliente que ele tem muita afinidade, assim, muita parceria, e o cliente topa na hora, e justamente isso, porque ele ao longo dos anos construiu essa confiança com o cliente dele, né, esse relacionamento, essa conexão, e faz com que o cliente acredite no representante ali na hora e tope a ideia, né? Tanto quanto um lançamento ou um outro produto que precisa de uma performance maior, né? Então, e ele sabe que você não vai deixar ele na mão. Exatamente. Caso aconteça alguma coisa. Exatamente. Isso é extremamente importante. Importante. Porque a gente tem um feeling, né, no mercado. Nossa, esse produto ele vai dar super certo. Eu tive um episódio da indústria anterior, da gente lançar um produto achando que ia dar super certo, e o concorrente ele já tinha um produto similar na manga, e na hora que lançou, como tinha muito mais projeção no mercado, acabou abafando aquilo que a gente tinha lançado, né, na indústria anterior. Então a gente na hora que você lança um projeto, você faz toda uma análise daquilo que você vai, qual é o seu objetivo com aquilo ali. Quanto é que você vai trazer de alguns milhares ou milhões para dentro da companhia? E você projeta com o intuito de acertar e não de errar. Sim. Mas a gente tem sempre que entender. Na hora que não acontece, que a coisa não está acontecendo exatamente como você quer, o que você faz? É a agilidade da resposta, é a agilidade da correção, que é importante. Às vezes você vai tirar aquele produto e colocar em um outro cliente que está girando mais rápido, que teve uma melhor adesão, que teve uma melhor venda, né? Giro daquele produto no cliente. Então, os ajustes, é a agilidade que você promove para que aquilo seja corrigido mais rapidamente. Funcione, perfeito. E KFG, Kátia? Como é que foi a tua história com a KFG? Como está sendo a sua história com a KFG? A experiência com a KFG. Como é que é num país continental como o nosso, onde que a indústria procura, e qualquer indústria, qualquer marca procura capilaridade, share de mercado, que a gente chama, né? Como é que você vê a KFG? Lógico que ela mal não vai falar, né? A gente está sentado aqui. Ave Maria. Não, de jeito nenhum. Como que é essa relação com o distribuidor e, propriamente dito, se tem alguma história interessante aí para contar da KFG? Nossa, como é que é? Eu tenho uma admiração muito grande. Desde as primeiras vezes que eu fui conhecer toda a estrutura, eu fiquei admiradíssima, porque quando você vende indústria de bebidas, você tem alguns parceiros distribuidores que são bem modernos, né? Que tem uma estrutura bem moderna. E eu confesso que eu fiquei muito admirada com toda a estrutura, a infraestrutura de captação de pedido, de alcance, capilaridade, distribuição, agilidade de vocês. Então, em algum momento, eu até uso como exemplo. Nossa, eu tenho um cliente, eu não cito, mas eu tenho um cliente que tem uma estrutura fantástica. E quando se fala de estrutura, às vezes é um investimento maior que se faz, mas você ganha muito mais. É um investimento, porque o seu ganho é muito maior. Você ganha agilidade, você ganha principalmente o fator tempo, né? Hoje é tipo assim, não é o que você faz, é como você faz. Então, às vezes eu faço uma venda, mas se essa venda ela só acontecer, se esse pedido ele só chegar com 3 dias, eu vou perder venda, a conta da ruptura. Quanto é que eu deixei de ganhar nesses 3 dias? E, às vezes, tem cliente que faz essa conta. E o que eu acho interessante é isso, é a agilidade que vocês têm de entrega com, às vezes, 24 horas. Isso é fantástico.
Para qualquer distribuidor, isso é um ponto fora da curva. Sim. Da grande maioria. E a venda que você perdeu hoje, ela não se recupera. Não, você não faz amanhã, né? Não faz. Você perdeu e pronto, acabou. Então, você tem que entender, eu tenho que fazer, meu esforço é muito maior. Quanto eu tenho que vender mais para poder ganhar aquilo ali. Perfeito, perfeito. Quanto tempo faz que você atende a conta da KFG já? 10 meses. 10 meses. Olha aí, Alex. Era para ser 3, já está em 10. Sabe que essa brincadeira é porque normalmente os profissionais, eles quando vêm de multinacionais, eles querem muitas informações para serem adaptados a trabalhar com isso. E o mercado não é regulamentado a esse ponto. E aí eu vejo que o profissional tem que se reinventar. Sim. Mas no fundo a gente também sabia que seu sangue nordestino, com a sua persistência, com a sua experiência, que você ia passar muitos anos nesse segmento, porque ele é apaixonante. É um segmento muito bom de trabalhar. E eu ouvi isso de você especificamente na primeira vez que eu tive, a gente teve reunião. Você falou sobre, me deu tempo, né? O meu time, mas foi uma das palavras que você falou, uma das frases, é um segmento apaixonante, mas tem que sobreviver. É muito gostoso, tem que ter mais psicológico do que conhecimento técnico. Kátia, estamos chegando numa época do ano, estamos em campanha, né? Esses 2 meses são episódios especiais pela campanha. O tema da nossa campanha é esquentando as suas vendas. Vamos trabalhar sazonalidade. O que você tem para dizer sobre sazonalidade, sobre o trabalho em loja e, principalmente, o que você sugere dentro de suplementação alimentar, dentro de Vitafor? O que você sugere? O que o lojista pode estar fazendo para esquentar as suas vendas nessa época do ano, aproveitando a sazonalidade do inverno? Trabalhar principalmente com os SKUs que trabalham imunidade, né? Ter isso presente dentro da loja. Sim. A gente tem, de fato, uma evasão das academias, então a proteína ela perde um pouco força, mas a gente não pode deixar de ter a persistência nisso, né? E aí, falando de indústria, trabalhar muita ação, trabalhar o sorteio dentro de loja. Algumas lojas a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. Isso é importante porque você acaba trazendo para o cliente do lojista, né, o consumidor, algo diferente. Você trabalhar itens que trabalhem importantes para a imunidade. Então, olhando... Posso falar dos produtos? Fica à vontade. Vai cortar isso? O microfone é seu, você pode falar o que você quiser. Quando a gente fala de produto especificamente, dentro da linha da Vitafor, a gente tem o Nomute, a gente tem a vitamina D3, a gente tem a glutamina, a gente tem o Sinfor. Então, tudo isso são itens que trabalham bem a imunidade. Tem os lançamentos, então tem o Colosfol com lactoferrin. Então, isso é importante porque nesse período, a imunidade ela baixa um pouco, né? A temperatura baixa, principalmente aqui no sul. Então, é importante. O interessante é que isso já venha sendo construído desde então. Suplementação, ele não é medicamento. Ele é algo que você precisa entender. O que é que você tem de deficiência no seu organismo e suplementar para que você tenha... você consiga passar por esse período, né, de baixas temperaturas com mais saúde, com mais disposição. Mas a gente tem uma linha bem interessante, né? Para todas as épocas do ano. Exatamente. E você acha que aproveitar a sazonalidade é um aumento de vendas, né? Porque a gente percebe muitos lojistas não aproveitam épocas do ano. Vou te dar um exemplo. No mercado farmacêutico, datas como Dia dos Pais, Dia das Mães, qualquer data comemorativa, o farma, principalmente, ele se prepara com isso, né? Você frequenta a farmácia e você percebe, pro Dia das Mães, você entra na farmácia, tudo pronto. Cesta, muito cosmético, muita questão, aproveitando aquela sazonalidade, a época que as pessoas se presenteiam. O inverno, o verão, são estações do ano para, como a gente fala hoje de suplementação especificamente com a Kátia da Vitafor, você pode surfar essas ondas e aumentar as suas vendas. Você, no nosso segmento, você já não percebe que muitos lojistas não aproveitam as sazonalidades, ou as épocas, ou as estações, ou essas datas comemorativas? Sim, mas eu acho que está mudando um pouco. Até porque é o seguinte, a gente tem temáticas, né? A gente precisa, quando você fala de lojista, o interessante é quando eles trabalham vitrine, trabalham disposição de loja, falam de uma temática diferente.
Por exemplo, quando você fala de junho, agora na primeira quinzena você tem a quinzena dos namorados, digamos assim, que a gente consegue trabalhar, tanto que a gente está até trabalhando uma campanha específica, quem se cuida junto, permanece junto, então assim, é bem legal. E você tem a segunda quinzena, que é a parte junina, né? Eu até quando eu vim para cá, eu não imaginava que se trabalhasse o período junino. Mas você tem, porque você tem itens dentro da nossa linha, a gente tem proteína com sabor de paçoca, você tem outras coisas que você consegue trabalhar. E, às vezes, é uma leitura diferente que você faz de loja, né? Você coloca uma execução diferente numa vitrine, você chama a atenção do público que está passando. Você tem em julho, você pode trabalhar, por exemplo, com experimentação, com degustação de produtos de chás. Então, é interessante. A gente tem o Vitati Equilibrium, que traz isso. Então, assim, aquela sensação do chazinho gostoso que a gente experimenta e traz os nutrientes e os benefícios dele. Então, isso é importante. É trabalhar a temática. Então, você tem junho, namorados, e tem a parte o junino, a temática junina que pode trabalhar, e em julho a questão do inverno mesmo. Então, pode trabalhar inúmeras coisas que você consegue, você tem dentro de loja. Perfeito. Já desse umas boas ideias para você, lojista, né? Já deu até uma chamada aí, como é que é? Casal que se cuida junto. Permanece junto. Permanece junto. Você deu até uma chamada, deixa eu já? olhar para ver se é isso. Vamos lá. Pessoal, lembrando que a nossa campanha de inverno, ela tem o apoio, tem o patrocínio das indústrias Integral Médica, Nutrata, Vitafor, que é representada pela Kátia, a Medinal, a Body Action, Bioextinto, Copra, Leve Croque, Orfeu, Café Orfeu e da Nutrimental. Kátia, já vamos caminhando para o final do nosso bate-papo, tá? E eu vou aproveitar esse momento aqui para lhe presentear com a nossa caneca especial do StartCast. Muito obrigada. Tá? A gente que agradece por você estar aqui, só que essa caneca ela tem um segredo por trás dela, tá? Ai, meu Deus. Se você não usar essa caneca, não promover o programa que você está participando, você não bate meta 6 meses. Deus o livre, de jeito nenhum. E eu tô aqui para ajudar isso. Olha, ameaçou. Alex, mas vai segurar o pedido. Vamos ver não como faz é que vai isso, ser não essa faz divulgação isso. aí. Não, receba de coração, em nome da KFG. Eu adoro canecas. Tem uma especial agora. Esperamos aí a sua ajuda para estar divulgando esse programa, porque ele tem o intuito mesmo de ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas ou a empreender, ou a terem um insight para melhorar suas vendas, impulsionar seu comércio, enfim. Tem o intuito realmente de agregar na vida empresarial, empreendedora aí das pessoas. Fiquei muito feliz pelo convite. Realmente foi bem tranquilo. E a ideia, e assim, parabéns pela missão de vocês, que é levar informação, que eu acho que é o mais importante. Não é só ter essa relação com o cliente, mas ter uma relação muito além, que é de que forma eu vou conseguir ajudar esse cliente. Na hora que o cliente vende mais, todos nós vendemos mais. Exatamente. E é isso, assim, é esse sentido que a gente precisa, né? Sem dúvida. A KFG vende, a indústria vende, os parceiros vendem, todo mundo vende. E é isso que a gente precisa, esse país desenvolvido. Esquentar as vendas no inverno, né? O slogan da nossa campanha. Perfeito. Obrigada. Agradecer ao Alex pela presença. Obrigado, também. Pessoal. Que agradeço também o convite mais uma vez. Agradeço a Kátia também por ter participado. Obrigada. E um abraço para todo mundo que está assistindo aí. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa StartCast, onde tudo são pessoas.